Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Você sabe que o cristianismo é a religião mais radical e extrema do planeta. Das grandes religiões que nós temos, né? O islamismo, judaísmo, budismo, shintoísmo. O cristianismo é disparado a religião mais radical do que qualquer outra religião, do que qualquer outra religião extremista que possa vir à sua mente, ok? Por quê? Porque o cristão é um ser muito diferente de tudo. Eu fiquei lembrando aqui de algumas coisas. Por exemplo, o cristão é uma pessoa que ela não é normal, não sei se você já percebeu isso, porque os hábitos de um cristão são diferentes. Primeiro, ele considera os outros superiores a si mesmo. Não importa se é o porteiro do seu prédio, se é a mulher que faz a faxina no lugar onde você trabalha. O cristão considera os outros superiores a si mesmo. O cristão, ele paga o mal com o bem. Quando falam mal do cristão, o cristão vai lá e fala bem daquela pessoa. E quando alguém prejudica o cristão vai lá e faz o bem para ela. O cristão realmente não é tão normal e não anda na correnteza normal desse mundo. Ele ama os seus inimigos e ora por eles. Ele oferece perdão para quem não merece. Ele se humilha mesmo estando certo. Ele oferece a outra face, ele anda a segunda milha. Ele sabe que não pode confiar em si mesmo. Adora um Deus que não pode ver, ouvir ou tocar. O cristão realmente é um ser diferente. E mais do que isso, a proposta do cristianismo, ela é radical e extrema, porque ela pede a sua morte. É isso mesmo. É o que Jesus Cristo nos orienta. Olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O apóstolo Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a proposta do cristianismo é destruir o Ivan com as falhas, com os erros, com as virtudes ou com as pseudo-virtudes que porventura eu possa acreditar que eu tenho, quando de fato tudo que eu recebo vem de Deus, nada é inerente. A proposta do cristianismo é assim, você precisa deixar de ser quem você é. Você precisa andar na contramão desse mundo. Eu listei aqui algumas coisas apenas, né? Tem outras tantas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, Mateus 5, do verso 38 em diante. Mateus 5, 38 em diante. Olha só o que diz aqui a Bíblia. É Jesus falando, né? Mateus 5, 38 em diante diz assim: Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. E aí vamos continuar, versos 43 e 44. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e odiai aqueles que vos perseguem, ou orai pelos que vos perseguem. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. A Bíblia, Jesus ele vem trazendo uma nova compreensão de relacionamento humano a partir do Sermão do Monte. E aqui ele começa dizendo assim, olha, você ouviu uma coisa, olho por olho, dente por dente. Deixa eu explicar um pouquinho essa lei de Talião, né, como ficou conhecida, olho por olho, dente por dente.
Algumas pessoas podem imaginar ou pensar que o Deus do Antigo Testamento, ele era mais severo e que Jesus é o bonzinho e Deus é mais, né, firme, olho por olho, dente por dente. E que Jesus agora traz uma outra compreensão e que parece que dá uma amenizada, mas não. Quando a gente lembra o contexto lá em Levítico, onde foi determinada a lei de talião por Deus para o povo de Israel, aquilo aconteceu dentro de um contexto, e o contexto era a animalidade que existia dentro do povo de Israel, porque eles ficaram 430 anos escravizados. O Brasil tem 500 anos. A nação de Israel passou 430 anos vivendo como animais, como bichos. Eles eram animalizados, eles não tinham parâmetro. Até hoje, quando alguém alega legítima defesa para qualquer coisa, dentro do nosso conceito legislativo, é óbvio que a minha oportunidade de defesa, né, a legítima defesa, é assim, o indivíduo te dá um soco e você dá um soco, né? Não é o indivíduo pegar e te dar um soco e você dá um tiro na cabeça dele, certo? Há uma necessidade de proporcionalidade. O que Deus estava fazendo com o povo de Israel era trazer à razão deles essa questão de proporcionalidade, ou seja, um dente seu vale um dente dele, um dente seu não vale a vida dele. Não é porque ele tirou um dente seu que você vai lá e vai tirar a vida dele, ou você vai arrancar um braço dele fora. Proporcionalidade. Então Deus estava ajustando o povo de Israel. Não é que o Novo Testamento parece que Jesus é mais bonzinho, nada disso. Pelo contrário, Jesus Cristo disse assim, quem me vê, vê o Pai. Quando Filipe disse, né, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mas Filipe, há tanto tempo estou convosco. Como dizes, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, os dois são um em caráter e em essência, certo? Agora, Jesus, ele amplia a visão, ele traz uma outra compreensão e ele diz o seguinte, olha, agora vocês vão ter uma outra visão, que eu quero mostrar para vocês, um aprofundamento, vocês já estão maduros espiritualmente, emocionalmente, para ouvir o que eu tenho a dizer para vocês. E Jesus Cristo pega e então ele diz assim, olha, se alguém lhe bater na face, você dá a outra face, o outro lado. E isso era por demais humilhante para um judeu, porque isso era comum e quem agredia era um romano, ou seja, um pagão, que era o seu suzerano, que era aquele que o escravizava, e ele tinha que apanhar no rosto, na frente do filho, na frente da esposa, diante dos amigos. E aí então é óbvio que o sentimento de raiva, de ódio explodia e a vontade de revolta do povo de Israel era muito grande. Mas Jesus mais uma vez caminha na contramão de tudo e diz assim, agora você pega e dá outra face. Então você imagine o que isso significaria para um judeu humilhado que viu o soldado romano arrastar a própria esposa pelos cabelos por um soldado romano e ele agride aquele homem e ele ainda vira outra face dizendo, eu não vou reagir. Interessante o que Jesus Cristo diz, porque ele declara assim, não resistais ao homem mau. Parece que a gente está lutando tanto pelos nossos direitos, mas Jesus Cristo diz assim, não, é assim mesmo, a gente é humilhado. Eles pisam e a gente diz, ok. Veja, ser cristão não é ser trouxa, ok? Mas óbvio que você não vai se colocar em situações para você ser humilhado, mas é muito melhor você ser humilhado do que você humilhar. É muito melhor você ser humilhado pelo seu chefe do que você humilhar o porteiro do seu prédio. A nossa postura deve ser diferente, é isso que Jesus Cristo está querendo dizer. Ele diz assim, olha, se alguém quiser demandar contigo, tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Olha que coisa interessante, né? Jesus Cristo, ele disse assim, ó, você deve ir além, você precisa ir além. Você sabe que na época de Jesus, não sei se você já parou para pensar, túnica e capa e túnica, o que é isso? Bom, se alguém te pedir a capa, entrega também a túnica. O que acontecia? As túnicas, a pessoa ela tinha várias túnicas, era uma roupa bem simples, geralmente branca, que se colocava por baixo, certo? Era o underwear, né? Underwear.
que o indivíduo colocava aqui por dentro, e aquilo isolava a pessoa do calor, e aí, então ela colocava a capa dela. A capa que ela usava era quase que a identidade dela. Por quê? Por que razão? Porque o indivíduo podia até ter a capa envelhecida, mas quando ele fosse fazer uma nova, ele ia fazer uma idêntica à que ele tinha. Porque quando alguém olhasse aquele indivíduo de longe, já saberia quem era. Era uma forma de identificação. E aí, então, essa túnica que usava por baixo, podia ser, tinha 2, 3, era uma malha assim mais baratinha, as pessoas tinham. A capa era única. Agora Jesus Cristo diz assim, se alguém te pedir uma túnica, se entrega até a capa, até mesmo a tua imagem, a tua identidade. Jesus está dizendo o seguinte, não se importe em se anular, porque a sua vida não pertence a esse reino. O reino de Deus chegou. Então você precisa pensar e entender as coisas de outro prisma, pelo prisma do céu e não pelo prisma da terra. Jesus Cristo, ele trabalha essa questão da violência de uma maneira interessante, porque você sabe que os psicólogos, eles dizem, eu já vi mais de um afirmar isso, que a violência, ela provém da fraqueza. Interessante isso, né? Uma pessoa forte, ela é capaz de sofrer, ela é capaz de amar. Agora, a pessoa fraca, ela é incapaz de sofrer. E como ela é incapaz de sofrer, ela reverbera a incapacidade dela através da violência. Então, a violência, ela é oriunda da fraqueza. Quando o indivíduo é violento, bate na esposa, bate nos filhos, é valentão no bar e etc e tal, isso, a origem de toda essa agressividade é sua própria fraqueza, sua capacidade, a incapacidade de sofrer, sua incapacidade de amar. Difícil isso, complicado, complexo isso. Mas essa é a verdade. Quando o indivíduo agride, ele está externando a sua fraqueza como homem ou como mulher. A agressão, ela apenas revela as limitações de alguém. O indivíduo forte, ele não precisa se valer da força em momento algum, em situação nenhuma. E aí, então, a gente descobre Jesus dizendo para a gente amar o nosso inimigo. Isso é um negócio, para mim, muito difícil. Eu acredito que para você também deve ser complicado. Como que você ama o inimigo? Alguém que só prejudica, alguém que só pisa, alguém que só humilha, alguém que quer puxar o seu tapete no seu trabalho, alguém que fala mal de você, inventa história de você. E esse é um negócio difícil mesmo, complicado, amar o inimigo. Agora, Jesus nunca pediu para você fazer algo que ele mesmo não tenha feito. Romanos 5 diz que Deus nos amou quando ainda éramos inimigos. Não foi exatamente isso que Jesus fez com Saulo? Saulo era inimigo e Deus o amou, mesmo sendo inimigo. E é um desafio de alma, porque é isso mesmo, querido, o cristão é diferente de todo mundo. Não dá para você querer ser cristão agindo como todo mundo age, reagindo da forma como todo mundo reage. A gente precisa ir além, a gente precisa ter uma inteligência emocional tão alicerçada em Cristo que nós nos tornemos senhores das nossas reações e não escravos das ações dos outros na nossa vida. Quando a gente tem essa postura, quando a gente olha a vida para frente e quando a gente aprende a sofrer e aprende a apanhar, a gente vai lidando melhor com a vida. Os calos que a vida vai deixando, vai nos proporcionando algo diferente, um brilho no olho que talvez a maioria das pessoas não tem, um estado de espírito de paz no meio de uma tempestade que a maioria das pessoas não conseguem ter. Como assim? Paz no meio da tempestade? É porque a gente sabe que não está ali sozinho. A tempestade, ela pode ser gigante, ela pode trazer medo, mas ainda assim você consegue estar em paz, porque você tem uma vida espiritual forte, uma vida emocional alicerçada, e aí então as outras áreas da sua vida vão recebendo as reverberações da tua comunhão com Jesus e do teu cristianismo. O cristianismo forte, o cristianismo puro, como está descrito na Bíblia,
como é a vontade de Deus para você, para mim, para todos nós. Querido, que Deus abençoe você e te fortaleça. Você vai ouvir um hino agora. E a Jéssica, ela vai trazer uma mensagem que fala exatamente isso, de tempestade. No meio da dor, no meio da tempestade, no meio da angústia, quando as coisas não fazem sentido, quando não existe portas, você só vê paredes, existe um Jesus que vai dar forças a você. Quando alguém te humilhar, não se preocupe, Jesus Cristo disse, aqueles que forem humilhados serão exaltados. Fique tranquilo aí no meio da tempestade, amigo, tenha certeza, Jesus vai cuidar de você. A fúria da tempestade não pode te conter. O mar não é grande o bastante pra te caber, mas tu estás no meu pequeno e despedaçado coração. Segura os meus medos com tuas mãos. Quando o céu escurecer, tua luz brilhará. Em meio à tempestade, tu és o Senhor do mar. Acalme meus pensamentos, conserte o meu coração, para que eu descanse e o olhar em ti, a tua paz reine em mim. A fúria da tempestade não pode te conter. O mar não é grande o bastante pra te caber, mas tu estás no meu pequeno e despedaçado coração. Segura os meus medos com tuas mãos. Quando o céu escurecer, tua luz brilhará. Em meio à tempestade, tu és o Senhor do mar. Acalme meus pensamentos, conserte o meu coração, para que eu descanse e o olhar em ti, a tua paz reine em mim. E quando meu refúgio desmoronar e eu tentar segurar o vento que foge das minhas mãos, meus olhos não conseguem ir além das ondas. Onde estás? Onde estás? Me encontre, Pai. Onde estás? Onde estás? Me encontre, Pai. O céu brilhante azul, o vento a soprar a paz, meus olhos descansando no mar, é tudo que eu preciso. Onde estás? Onde estás? Me encontre, Pai. Onde estás?
da tempestade, Jesus vem e segura os nossos medos com as mãos dele. E isso faz toda a diferença na vida de qualquer um de nós. Querido, realmente o cristão não é uma pessoa normal. Seus hábitos são diferentes. Ele considera os outros superiores a si, ele paga o mal com o bem, ele ama os seus inimigos e ora por eles, ele oferece perdão para quem não merece, ele se humilha mesmo estando certo, ele oferece a outra face quando lhe agridem, ele anda uma segunda milha, ele sabe que não pode confiar em si mesmo, ele adora um Deus que ele não pode ver, ouvir ou tocar. O cristão realmente não é uma pessoa normal. Os verdadeiros cristãos. Meu apelo para você no dia de hoje é que você esteja cada vez mais próximo de Jesus, se tornando um verdadeiro cristão, porque somente dessa forma poderemos transformar o mundo uma vida de cada vez, começando pela nossa, nos tornando pessoas melhores, ajudando mais, reclamando menos, agradecendo mais, sorrindo mais, abraçando mais. Deus espera que as pessoas vejam em você o caráter de Cristo refletido, fazendo bem, ajudando as pessoas, cuidando dos outros. Às vezes é uma criancinha que precisa de ajuda, às vezes é um senhor de idade, às vezes é o nosso colega de trabalho, às vezes é o nosso chefe, nosso líder no trabalho. Que Deus nos ajude a ajudar e a nos tornarmos verdadeiros cristãos. Se puder, amigo, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, é verdade que não somos normais diante dos olhos do mundo, mas estamos completamente sintonizados com aquilo que se vive no céu. Queremos colocar nossa vida em Tuas mãos para que o Senhor nos transforme e que o Senhor conceda a cada um de nós um novo coração. Em nome e por amor de Jesus oramos. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.